Louvado seja Deus. Bênção demais estarmos aqui nessa noite. Sou Silvia, sou pastora aqui na igreja, casada com o pastor Andrei. E eu tenho certeza que existe uma palavra para o seu coração nessa noite. Sabe, não fique preocupado com o que as ondas de notícias vão anunciar, vão avisar. Você não faz parte dessa onda. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E eu quero falar nessa noite sobre uma vida que agrada a Deus. E você sabe o que é que agrada a Deus. Boas obras não são motivo para agradar a Deus. Boas obras são fruto de quem já tem Deus. Boas obras são fruto de quem já tem a obra consumada de Cristo em si. Jesus, quando Ele consumou a sua obra, Ele nos deu agora um caminho de boas obras, não para justificação, não para termos algo em troca. A vida que agrada a Deus é uma vida de fé, e nós fomos chamados para ter essa vida de fé. Deus não nos chamou para vivermos de incredulidade. Deus não nos chamou para vivermos reclamando, murmurando. Deus não te chamou para estar aqui hoje à noite distraído, perdendo o time das coisas. Deus te chamou hoje à noite para você ficar ligado. Porque quando você entende o que Deus está falando, é porque Ele está apontando para como deve ser a sua semana, o seu resto de mês. Sabe, eu gosto dessa palavra, o resto, porque naturalmente falando parece que é pouco, parece que não vai dar. Mas o resto com Deus é suprimento para uma vida. E sabe, o que se diz por aí é que final de mês não tem dinheiro, que final de mês acabou a compra do mês. E sabe, quando você vai para o Senhor, o resto é suprimento além do que você precisa. Certa mulher estava devendo, os seus filhos seriam pegos para serem escravos como pagamento da dívida. Ela vai até o profeta dá uma direção, porque ele era aquele que representava Deus na terra, que falava o que Deus queria. Hoje o Espírito que vinha antigamente sobre o profeta está habitando dentro de você. Então hoje você pode consultar o Senhor, e o Senhor vai dar uma resposta a você, através do Espírito Santo que habita em você, que nunca vai contrariar a palavra, que sempre vai testificar da palavra. Então aquela mulher, ela recebe uma direção, e depois o milagre acontece, e ela diz: o que eu faço com isso agora? E o profeta fala: vai, vende, paga todas as suas dívidas e viva com o resto. Isso é na velha aliança, viver com o resto. Ali era muito. Na nova aliança, quando Jesus multiplica pães e peixes, o resto são 12 cestos cheios. O resto, a sobra, Jesus fala: nós não vamos desperdiçar, nós vamos ajuntar, guardar em cestos. E o cesto não era aquele cestinho de pãozinho que vem no restaurante, na padaria. Cesto ali era um balaio que cabia um ser humano adulto. Imagina, além de alimentar uma multidão de homens, mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, como é que é a sobra do seu final de mês? É com abundância. Não é para ficar chorando porque está faltando. Você vai se alegrar porque está sobrando. E isso se começa pela fé. Amém, queridos? Sabe que você está sendo livre de coisas que você talvez um dia vai conhecer o que foi. Eu contei ao meu marido, eu fui essa semana ao médico ver algumas coisas, e o médico, ele diz assim: olha, eu estou admirado, eu vi casos raros assim, mas você tem nas duas pernas, no mesmo local das duas pernas, no mesmo local, você tem 2 cicatrizes de trombose, que pelo exame da cicatriz, isso é dentro das veias, dos nervos, pelo exame da cicatriz, você teve essa trombose no final da infância, no início da adolescência.
Ou seja, gente, Deus está nos curando de coisas que a gente nem sabe, de coisas que a gente nem pensa. Um dia você vai lá fazer um exame, um check-up, e aí o médico vai falar: você já operou o coração? E você vai dizer não. Aí ele vai dizer: mas tem uma cicatriz no seu coração. Você operou sim. Aí você vai lembrar dessa noite, aonde o Senhor nos levou a orar pelo nosso coração. Sabe, queridos, tem livramento que a gente nem sabe. Mas um dia, se for a vontade do Senhor, a gente fica sabendo. O importante é crer que em todo tempo Ele está cuidando de nós. Em todo momento Ele está conosco. E a vida que agrada a Deus, essa vida de fé, não é uma vida de murmuração, não é uma vida de reclamação. Até porque reclamar e murmurar não vai resolver nada. Mas você falar, a palavra vai. Eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo falando com seu filho na fé, diz assim: alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Paulo está falando assim: olha, eu me alegro de lembrar de você. Eu me alegro de lembrar da sua fé sem fingimento. Ou seja, Timóteo não fingia que cria. Timóteo, ele não era um cara que ficava fazendo todas as características, que estava crendo em Deus e na primeira dificuldade reclamava da vida. E na primeira dificuldade dizia que ia abandonar tudo. Não, era sem fingimento. Você sabe o que é uma pessoa fingida? Aqui está falando de uma fé fingida. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Paulo está falando: eu me alegro pela sua fé não fingida. Aliás, Timóteo, essa fé habitou na sua avó, essa fé habitou na sua mãe, e eu tenho certeza que hoje habita em ti. Ou seja, habitava. Não era uma fé que ia e voltava, uma hora tinha e não tinha. Era uma fé que era permanente. Deus chama os seus filhos para ter fé permanente, crer todos os dias, crer todas as horas, crer todos os momentos. Não andar conformado, andar contente sim, mas não andar conformado. Sempre tem um nível de fé a mais que Deus quer nos levar. E Ele está dizendo: olha, a sua avó tinha essa fé, a sua mãe tinha essa fé, e essa fé agora, ela pode ser percebida na sua vida. Ei, queridos, preste atenção. Pode ser que a sua avó, o seu avô não teve fé. Pode ser que a sua mãe e seu pai não foram homens e mulheres de fé, mas começou em você. Os seus filhos vão ser cheios de fé. E aí eles vão encontrar amigos que vão dizer: você é de fé e eu já vi essa fé no seu pai. Você é de fé e eu já vi essa fé na sua mãe. Nós não vamos somente deixar bens para os nossos filhos. E pode renovar sua mente, porque a Bíblia diz que os pais deixam bem para os filhos. Então nós vamos deixar bem para os nossos filhos. E você pode pensar: eu já estou com tantos anos, não tenho nenhum bem. Comece a crer na palavra. Comece a crer, porque Deus disse que os pais vão entesourar para os filhos. Nós não vamos morrer vivendo para deixar bem para os filhos. Nós vamos usufruir, mas também vamos deixar bens para os nossos filhos. E além de bens, nós vamos deixar legado. Nós vamos deixar exemplo de fé. Nós vamos deixar exemplo de oração. Esses dias o meu filho conversando comigo algumas coisas, e conversamos em casa e tomamos algumas decisões, e o pai dele saiu ali da mesa, que a gente decidiu algumas coisas, e ele está lá dentro, né? Está servindo lá. Ele vai cortar a transmissão. A escuridão chega. Sabe o que você faz quando a escuridão chega? Talvez no primeiro momento a gente assusta, a gente percebeu o que aconteceu, mas nós não vamos parar. Eu continuei a pregar, você continuou a ouvir, e a luz chegou. Sabe quando o relatório médico chega? É claro que você vai sentir. O medo vai bater, a aflição vai bater,
o valor da cirurgia vai bater, o valor da internação vai bater. Sabe, quando você for abrir essa porta, você vai abrir dizendo: sou curado, sou sarado pelas chagas de Cristo, eu tenho a cura, eu sou curado. Você vai abrir a porta dizendo: Jesus Cristo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe, você vai falar, você vai liberar. Você vai dizer, abre lá em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Preste atenção, se alguém disser a esse monte, se alguém falar, se alguém liberar, assim vai ser. Isso é para fé e isso é para incredulidade. Isso é para o que está no seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia está dizendo, se você disser para esse monte, presta atenção. Eu estava falando com algumas mulheres, dentre elas pessoas que administram o financeiro dessa igreja, a diretoria. E eu disse assim: preste atenção numa coisa. Jesus falou com um monte, Jesus falou com a figueira, Jesus falou com a tempestade, Jesus falou com o mar, Jesus falou com o peixe que era para trazer a moeda na boca dele para entregar para Pedro. Preste atenção, Jesus falou com tudo isso. Por que você não pode falar com a planilha financeira da sua vida? Tem que falar, tem que dizer: queridinha, multiplique, entradas, multipliquem. Se você confia só no seu patrão, no seu olerite, isso, querido, Deus está te levando hoje à noite a subir mais um degrau. Confia em mim, Ele está dizendo. Confia em mim. Mas da onde vai vir? Vem até de debaixo da terra. Mas para quem está crendo, chega. Para quem está crendo, chega. Deixa eu contar uma coisa. Foi eu e a Sabra. Está tendo uma promoção num lugar aqui. E 50%. Mulher, você sabe, né? Mas eu falei: Sabra, vamos lá ver brinquedo para as crianças do departamento infantil. Vamos lá. Eu falei: Sabra, é o seguinte, a gente pode gastar X, que o pastor falou que tem que ser X, e esse X é em 5 vezes. Ah, começamos, né? Bota tudo, depois tira tudo. Ficamos com aquela quantia. E aí, quando a gente estava pertinho já da fila, entrando, a moça chegou, eu falei: viu? Quantas vezes faz aqui? Eu achando que ela ia falar em 10. Ela disse: olha, até menos de R$1.000 é direto. A partir de 1.000 é em 2. Eu falei: Sabra, vamos embora. Não dá para nós. Primeiro que o nosso teto não é 1.000. Segundo que a gente precisava que bem abaixo de 1.000 fizessem 5. Nós ficamos lá. A Sabra olhou, eu falei: é o seguinte, vamos crer. Aguenta aí, Sabra. E eu disse para ela: aguenta aí, porque eu não sei o que nós vamos fazer, mas alguma coisa vai acontecer. E a minha cabeça começou: acho que eu vou passar num cartão, depois eu passo no outro, o vencimento vem. E eu não consegui encontrar uma possibilidade. Mas eu tinha convicção: eu não vou tirar um palito desse carrinho, porque é para as crianças do Senhor, é para a nossa igreja. Nós vamos inaugurar, eles vão ter brinquedos novos, eu não vou tirar nada daqui. E conversa vai, chega uma da igreja, chega outra da igreja, já viu, né? Virou culto, virou célula. Conversa vai, conversa vem, e a mulherada toda animada da igreja. Tá bom. Quando nós estávamos chegando no caixa, lá atrás, antes da fila, uma moça chegou para mim e disse: pastora, a senhora não lembra de mim? Você e o seu marido me apresentaram Jesus em 2006, não foi, Xande? 2007, não foi? 2008, sei lá, tantos anos atrás, quando nem igreja existia.
Existia uma célula na minha casa. Essa moça foi lá, ela aceitou Jesus. E ela começou a falar, e depois tudo bem, não vi. Quando chegou no caixa, essa moça já tinha passado a compra dela. Nem sei se ela está aqui hoje. De repente ela volta. Pastora, botou alguma coisa na minha mão. Para as crianças. Eu, ai meu Deus, multiplica. O que for, multiplica, Pai. Multiplica, Jesus. Aí eu olhei, a Sabra olhando para mim, a Sabra já é branca, ficou roxa. E ela saiu correndo, é para as crianças. Eu, meu Deus, se for 5, faz ter mais. Se for de 200, faz ter mais. E queridos, quando eu abri a mão, tinha uma nota grande que ela deu para as crianças, para ajudar. E aquele valor dentro de toda a minha conta que eu tinha feito, era o que precisava para que a gente pudesse trazer aqueles brinquedos. Foi um valor alto de uma pessoa que nunca mais me viu, que eu nunca mais vi, mas que naquela hora, queridos, porque tinha alguém crendo, ela foi embora. Deus disse para ela: volta e entrega esse dinheiro, volta e entrega esse valor. O pastor tem ido em lugares que a gente nem conhece, que ele nem conhece, e os donos do estabelecimento se levantando, querendo ajudar a igreja, querendo abençoar a reforma. Queridos, quando você crê, Deus move, Deus traz, Deus faz, Deus muda diagnóstico, Deus muda casamento. Não tem uma doença que possa ficar acima do nome de Jesus. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem dor no dedinho que fique, unha encravada, não tem, seja grande ou seja pequeno. Essa graduação é para os seres humanos, porque para Deus basta o nome de Jesus, basta o que Ele fez na cruz. Aleluia. Disser a esse monte, você tem que falar. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, você tem que falar fé. Agora, olha que interessante o versículo 24. Tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes. Enquanto você está falando, você está crendo que está recebendo. Você está falando, você está crendo que está recebendo. Enquanto você fala fé, você crê que está recebendo. Não é depois que falar, que passar 1 hora, que passar 2 horas. A fé recebe na hora. Já passou 1 semana, não está crendo, está reclamando. A fé faz festa na hora, a fé celebra na hora. Sabe, a minha mente ficava a milhão ali: tira esses brinquedos, não vai dar, sai dessa fila. E graças a Deus pelas outras mulheres que chegaram, que eu parei de pensar nisso, e eu finquei meu pé em fé, e elas conversando, e eu conversando, e a gente rindo, mas eu dizendo baixinho: vai pagar, vai dar, um anjo vai chegar, vai pagar esses brinquedos. Porque tem uma irmã aqui da igreja, me lembrei disso, tem uma irmã aqui na igreja que não tinha dinheiro para fazer mercado e não falou nada a ninguém. Ela orando em casa, o Senhor disse para ela: vai para o mercado. Crede que recebeste, vai para o mercado. Ela chegou: filha, vamos para o mercado. A filha: mas tem dinheiro? Vamos para o mercado. Deus mandou ir para o mercado. Chegou no mercado, pegou o carrinho, começou a pegar as coisas, bem timidamente. Não tinha dinheiro, gente. É uma doida? Não, é uma cheia de fé. Aí pôs timidamente, o Espírito Santo disse para ela: pode pegar. Que fé é essa? Pega o que você precisa. Aí ela começou a pegar. Vamos pagar, vamos para a fila. Imagina a loucura. Vamos para a fila. Aí a menina: mãe, quem vai pagar? Deus proverá para si o cordeiro. Vamos para a fila. Quando chegou na fila, começou a passar. Gente, se você não tiver com a fé tomando conta do teu coração, nessa hora você larga tudo, sai chorando, nem dá satisfação. E ela começou a passar. De repente chegou um senhor que foi passar a compra dele. Quando estava terminando de passar, ele disse para a caixa do mercado: a compra dela eu vou pagar.
Era padrinho? Era amigo? Era tio? Era irmão da igreja? Não, era alguém que ela nunca viu na vida e nunca mais viu depois. Queridos, mas ela foi ensinada. Ela está rindo, está olhando para mim, está rindo. Ela foi ensinada a ser mulher de oração. Ela foi ensinada a ser mulher de fé. Ela aprendeu que fé tem movimento, que fé tem ações correspondentes. Ela catou a sacola e disse: vamos filha, vamos. Não sei quem é, talvez seja um anjo. Vai que apresenta, vamos embora. E foi embora cheia de sacola do mercado. O que você faria se fosse você? Sabe, queridos, quando Deus te der uma direção, creia no que Deus está falando. Creia. Vamos lá, agora preste atenção. Enquanto você está crendo, você está falando, você está recebendo, eu disse aqui, Ezequiel, enquanto ele profetizava, não foi depois, uma semana depois, um mês depois, enquanto ele profetizava, ele ouviu o barulho, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se mover. Quando nós estamos falando, sabe, eu sou curado, eu sou sarado. Quando você está pegando o seu relatório médico e orando sobre ele, está vendo aquele filho dando trabalho, aquele marido sendo uma bênção, está falando, na hora que ele sair, mulher, vai lá, ora em cima da cama, fala, manso, isso vai servir na igreja, isso vai ser um pastor, um copastor na plenitude, isso vai ser o maior dizimista da igreja. Profetiza, mulher. Sabe, enquanto você está falando, Deus está agindo. Amém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O comportamento mostra muito se você está crendo ou não. Amém. O comportamento mostra, por exemplo, mas eu estou crendo com o coração, estou falando com a boca, mas está com aquela cara azeda. Mas eu estou crendo com o coração, estou falando com a boca, mas não pode ver uma pessoa que começa a murmurar e a reclamar. O seu comportamento também precisa ser alinhado com o seu coração e com a sua boca. Amém? Sabe, crendo em Deus, que a provisão vai vir de Deus, que tudo que você precisa, que a cura vai se manifestar, que a família vai ser transformada, que os filhos vão entrar na faculdade. Ei, se você tem, eu estou com essa palavra no meu coração. Eu disse para as mulheres, se você tem semente, se prepare, porque pessoas vão semear faculdades no seu filho, nos seus netos. Eu creio, aonde o meu filho for, ele não vai ter necessidade, porque os pais dele têm semente. Isso é vida de fé. Você lançou a semente, não está vendo crescer, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Crede que recebeste. Quem vai ter uma semana maravilhosa? Crendo e recebendo. Crendo e recebendo. Vai descer essas escadas hoje, comendo a sua coxinha, bebendo sua Coca-Cola, crendo e recebendo. Crendo e recebendo. A fé não chega lá no balcão e fala, vou ver quem vai pagar para mim. E fica com aquela cara de quem chupou limão, passando a mão no estômago, fome. Não, querida, a fé chega na cantina, ó, crendo, mirando a coxinha, Pai, obrigado, eu recebo em nome de Jesus. Primeiro você libera, depois você vê. Ei, gente, tem tanta coisa para falar, mas esse relógio, eu esqueci de crer nesse relógio. Gênesis, rapidão, vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, depois da capa. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, o que Deus fez? O que Deus fez? Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Veja bem, Deus sabia da necessidade. A terra estava sem forma e vazia. Deus sabia do que estava acontecendo. Agora, Ele não inclinou assim no seu trono e falou, rapaz, Jesus, presta atenção, olha como está essa terra. Eu não acredito, quem que fez esse estrago aí?
Aí Jesus fala, foi o capeta, quando ele foi expulso, caiu, destruiu tudo. E agora? Como é que nós vamos fazer? Aí passou um dia, passou 2, passou um ano, passou um século. A terra continua assim? Não. Deus viu e não falou da necessidade. Ele falou para a necessidade. Ele não ficou falando do problema. Ele falou para o problema. Ele não falou da questão difícil. Ele falou para a questão difícil. Ele viu aquilo que estava acontecendo. Então ele disse, haja luz e houve luz. Preste atenção, enquanto ele não falou, a luz não existiu. Enquanto ele não falou, o problema não foi resolvido. Enquanto ele não falou, a escuridão não cessou. Mas quando ele disse, haja luz, houve luz, a necessidade foi embora, o problema foi resolvido. E depois que ele falou, ele viu que era bom. E depois que ele falou, ele viu que era bom. Por isso que Marcos 11, 22, a versão, acho que é King James diz, é King James, tende a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A que vê a dificuldade, mas fala sobre ela. Crê com o coração e fala com a boca. Crê com o coração e fala com a boca. E enquanto está falando, as coisas estão acontecendo. As coisas estão se mudando. É tão lindo que Deus podia pensar e criar. Deus podia estabelecer assim: eu vou pensar e vai existir luz. Eu vou pensar e vai acontecer. Mas Ele não fez. Sabe por quê, querido? Porque no primeiro dia Ele falou. Na segunda-feira, só um exemplo que a gente está começando a nossa semana. No primeiro dia Ele falou. No segundo dia Ele falou. No terceiro dia Ele falou. Na quarta-feira, eu sou curado, meu coração é curado. Esse homem se levantou sem sequela nenhuma, porque ele ouviu alguém sacudir ele. É muito bom você ter isso. É muito bom você se lembrar. Mas sabe que teve uma mulher que a Bíblia diz que ninguém apoiava ela, que ninguém falava, você vai conseguir, vai dar certo, tem jeito, existe uma saída. Ninguém, ela não tinha ninguém. A Bíblia fala que essa mulher era a mulher do fluxo de sangue. Em Marcos capítulo 5, não abra que eu vou abrir um outro texto. Marcos 5, 25 fala sobre a história dela. Ela dizia, a lei dizia para ela, excluída, 12 anos fora do convívio, 12 anos não podendo se relacionar com pessoas, segundo os estudiosos, carregando uma placa pendurada no seu pescoço, escrito impura, por causa do mês da mulher, da época do fluxo de sangue da mulher. Ela tinha que ficar separada, mas o dessa mulher não era 7 dias, não era 5 dias, eram 12 anos, fisicamente perdendo sangue durante 12 anos, emocionalmente sem conviver com ninguém durante 12 anos. Mas eu quero que você abra em Mateus capítulo 9, versículo 21. Mateus 9, 21. A Bíblia diz: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Ela dizia para ela mesma, ela dizia com ela mesma. Não tinha ninguém para falar, não tinha ninguém para apoiar. Todo mundo pensa que ela foi rastejando no chão porque ela era humilde. Não é isso não. Ela se rastejou para tocar na orla, porque se a multidão visse aquela mulher, poderia pela lei apedrejá-la até a morte. Então ela se joga no
chão, mas ela dizia para ela mesma: vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não tinha filho para falar, não tinha marido para apoiar, não tinha amigas para dar apoio, mas ela dizia para ela mesma: eu vou conseguir, eu não posso desistir, eu não vou ser derrotada, pois o Senhor está comigo, minha é a vitória, eu vou tocar. Hoje Jesus não está aqui para você tocar. Como é que você toca? Pela fé. Você crê, você fala, você se levanta. Amém, querido? Fique em pé, que agora nós vamos falar fé. Agora as coisas vão começar a acontecer. Aleluia, você está pronto para isso? Fale para a pessoa que está ao seu lado: agora é a hora de colocar em prática. Cadê os da fé? Não deu tempo de eu falar sobre Golias, mas eu quero só trazer uma expressão profética. Você está pronto para isso? Se você não recebeu nada até agora, agora é a hora. Preste atenção. Davi nunca chamou Golias de gigante. Pode ir lá no texto depois. Pode ir lá depois em 1 Samuel 17. Ele não disse: o meu gigante. Ele não disse: eu vou matar esse gigante. Ele olhava para Davi, para Golias, e ele desprezava Golias. Ele dizia: seu incircunciso filisteu, você não tem aliança. Quem você pensa que é? Ele não chamava o problema de gigante. Ele não chamava o problema do seu gigante maior do que ele. Ele dizia o problema, quem o problema era. Ele dizia, e Golias disse: você vem contra mim, você vai ver. Eu hoje mesmo vou cortar a sua cabeça e vou dar para as bestas feras da terra. Davi usa a mesma expressão: pois hoje eu corto a sua cabeça e vou dar para as bestas feras da terra. Ele não deixava. Golias dizia, Davi dizia. Golias falava, Davi falava. O diabo no deserto falava para Jesus, Jesus falava. O diabo falava, Jesus falava. É o tempo de você começar a falar. Só que chega uma hora que Davi disse: ainda hoje. É uma palavra profética. Ainda hoje, as coisas começam a mudar. Ainda hoje, pessoas estão sendo despertadas para virem até você. Ainda hoje, aquele currículo vai ser mudado de lugar. Ainda hoje, promoções estão chegando. Ainda hoje, histórias começam a ser mudadas. Davi disse: ainda hoje. É hoje. Fala para o irmão que está ao seu lado: é hoje. É hoje. É agora que essa história muda. Porque eu vou começar a falar fé. Começa a falar. Começa a dizer: não problema mais. Não a falta de venda, a falta de cliente. Não a falta de cura. O remédio que não faz efeito. O médico que não descobre o que você tem. Não, você não vai falar que os seus filhos não têm jeito. Você vai começar a falar agora. Hoje começa uma mudança. Hoje começa a se reverter todas as coisas em meu favor. Os processos judiciais hoje começam a ser revertidos. Hoje o processo de cura começa a entrar no seu corpo. Hoje equilíbrio mental. Eu estou ouvindo isso. Equilíbrio